Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Scanix Construtora, concretizando os seus sonhos. Que esse ano está fazendo uma edição verão, e é claro que eu vou trazer as novidades aqui para vocês. E para falar em novidades, eu estou aqui com duas novidadeiras, duas arquitetas. A arquiteta Patrícia Boaro. Bem-vinda, Paty, ao Viva Casa mais uma vez. Obrigada, bom dia. E também a arquiteta e artista visual, Débora Nazaré. Bem-vinda, Débora. Obrigada, Lu. Um bom dia. Bom, hoje o nosso assunto, como eu falei, é sobre novidade. A gente vai falar sobre tendência na arquitetura de interiores, tendência 2020. A gente sabe que a tendência ela vem sendo mostrada, assim, desde meados do ano passado, em agosto, setembro, já matérias já mostravam um caminho de para onde ia a tendência agora. Tudo que foi mostrado estão sendo concretizado. Na verdade, quem que, no ponto de vista de vocês, quem que bota essa tendência na rua? É a indústria? Como é que os arquitetos se organizam para acompanhar isso? Queria que você comentasse um pouco, Débora. Na verdade, as tendências surgem, eu acho que é um reflexo da nossa sociedade, de como a gente está vivendo, né, o dia a dia. Então, eu acho que a grande tendência do século é a sustentabilidade, né? E essa questão das mudanças de trabalho, né, da pessoa trabalhar mais. Então, como que vai mudar isso em relação à casa? A casa ficou menor, mas ficou mais aconchegante, mais integrada, né? Então, porque a pessoa fica mais tempo no trabalho, então ela precisa de uma coisa um pouco mais funcional quando ela chega em casa. Então, tudo isso vai alterando a arquitetura, né? Vai criando esses diálogos. É um retrato da época, né, Patrícia? É uma coisa que eu até ia falar, se você me perguntasse o que é a tendência. Acho que a tendência realmente é a sustentabilidade. Eu acho que é a primeira coisa que tanto os profissionais quanto as empresas estão realmente focados nisso. Eu fui até num evento de uma empresa que, assim, eles tinham uma frase que, assim, se não é bonito, se não é sustentável, não é bonito. Com certeza. Então, eu acho que é justamente isso. E também acho que é um reflexo da sociedade. Acho que é de acordo com as adaptações do meio, do mundo. E, claro, eu acho que tem sim as empresas, tem os centros... As empresas também estão antenadas no que as principalmente, no que as pessoas... Como as pessoas estão olhando, como é que está aquele comportamento. E aí os produtos surgem dessa forma, né? É igual a moda, né? A arquitetura ela anda muito alinhada com a moda. Então, tudo isso é uma coisa que eu sempre brinco. Não tem a sustentabilidade na moda. Não é? Hoje não usa mais casaco de pele, de animal, de verdade. Então, assim, na arquitetura, na decoração, é a mesma coisa. Nos materiais que a gente está usando, enfim, tudo essa... Vai mudando o olhar e aí tem um olhar por trás da forma da produção daquele produto. Sim. Também é muito relevante. Sim, e as indústrias vão buscando isso, vão buscando colocar o teu produto de uma maneira mais sustentável, né? Pegar essa tecnologia e inserir no produto. Então, as grandes marcas fazem isso, né? E trazem essas novidades. Por exemplo, a Pantone lançou a cor, né? A cor do ano, que é o azul. É um azul, para mim, é um azul jeans, mas na verdade foi baseado no conceito da sustentabilidade, que é um índigo, né? É uma cor para reflexão, é uma cor para você ter um relaxamento, né? É uma cor um pouco mais sóbria, mas é uma cor bem suave, né? Suave. Então, pensando já nessa questão também da sustentabilidade, das reflexões que a gente está tendo em relação ao mundo, né? Então, isso é a tendência também para 2020. Então, a arquitetura está convidando também a parar e a ser um pouco mais reflexivo nesse momento. Em 2020, o programa antes, o Paulo e os meninos estavam comentando dos Jacksons, o carro voador e tal. Não sei se o ouvinte estava acompanhando também o CBN Motors, que em 2020 a expectativa era a gente estar voando já e tal. E agora, na verdade, o convite é um retorno, né? E nessa questão entra a automação. Porque é o Jetsons, né? Você ia
tinha uma esteira, entrava na casa, aperta um botão, sai alguma coisa. E essa automação, ela vem muito forte, né, para o residencial. Então, eles já estão desenvolvendo aparelhos mais simplificados, porque a automação ainda é uma coisa complexa. Mas agora, com os celulares, está cada vez mais simplificando isso para que as pessoas realmente tornem coloquem em uso. Intuitivo. Né? Isso, Acabar com os fios, E né? assim, eu falo que automação é qualidade de vida hoje em dia, né? Então, tudo que você pode fazer tudo na sua casa, pelo celular. E justamente isso que ela tá falando, assim, como as coisas hoje em dia elas precisam ser simplificadas, entra essa questão da fiação, da infraestrutura, de tudo isso que a gente precisava ser feito. A tecnologia auxilia. Como que está com o cliente? O cliente quer essa automação ou ele tem esse medo de falar, agora de repente vai ficar difícil até para eu abrir a porta da minha casa, ou não? Não, hoje eles os meus clientes já chegam com um dos primeiros itens do briefing dele é automatizar a casa. E aí automatiza tudo, desde a entrada, qual que é a experiência que vocês têm tido? Tudo. Você pode automatizar tudo. A irrigação do seu jardim, você pode controlar do seu celular. A iluminação, que já é uma coisa bem comum hoje em dia. Ar-condicionado, banheira. Tudo você pode controlar pelo seu celular. E já está ficando mais simples. Então, agora estão desenvolvendo equipamentos, aplicativos que dão uma simplificada nisso. Sim. Que, né, a própria pessoa consegue entender melhor aquilo e, né, desmistificar um pouco essa questão. Porque, às vezes, é uma coisa muito complexa, às vezes nem eu vou conseguir mexer. Isso. Então, o celular está aí para vir. Estão criando cada vez mais, facilitando isso. E as pessoas querem inserir. Por quê? Porque a vida hoje, você quer conforto. O conforto também é uma tendência para 2020. Né? Grandes almofadas, aconchego, conforto. Reduzir, mas você tem um espaço confortável. E a automação, né, como a Patrícia falou, ela vem para entrar nesse conforto. Ela vem. Então ela vai vir com apoia. tudo. Que é uma tendência, né? Tá cada vez mais eles estão tentando simplificar para a própria Casa Cor também, que dita um pouco da tendência, vem com o tema deste ano, a casa original, né? Claro que original é uma palavra que dá muitas interpretações, né? Como singular, enfim. Mas também dá uma ideia desse retorno, né? Legal. Porque, assim, o que acontece com a originalidade? Qual que é uma tendência hoje? O ecletismo vem junto com alguns outros períodos, mas por quê? Porque hoje as pessoas não querem mais descartar as coisas. Simplesmente eu vou pegar a minha casa, os móveis antigos que eu tinha e jogar fora. Tem uma cômoda da minha avó e eu gosto muito, mas não posso aproveitar porque não vai combinar. Então, hoje, essa mistura, né, de tendências, de formas, de mobiliário também dentro, é uma grande... É a grande pegada hoje, né? Colocar uma cadeira. Há um tempo atrás, você colocar 2 poltronas que não eram iguais numa sala era impensável. Hoje em dia, essa mistura é o que vale. Por causa dessa questão também da sustentabilidade. E para você realmente valorizar a história daquelas pessoas. Que tem história, precisa ser valorizado. Não tem como descartar isso. Então, ela tem aquele objeto, aquele móvel que ela tem um apego. E aí, ela vai chegar, ela vai contar, isso aqui era da minha avó, isso aqui eu achei em tal lugar, gostei, coloquei. É a minha cara. E isso dá uma personificação para o ambiente, né? A personalização do ambiente. E aí, gera essa originalidade. Porque o outro não vai ter igual, né? E essa questão também da industrialização, de você poder personalizar o que você tem. Por exemplo, eu tenho um celular, mas a minha capinha é diferente do outro. Né? A minha capinha tem a minha cara. Ou eu tenho um relógio e eu mudo a fita dele. Então, hoje, essa personalização também industrial está acontecendo. E isso entra porque um cliente não quer igual ao outro. E isso é muito também da cultura do brasileiro. A gente não quer que o nosso seja igual ao do outro, né? Quer ter aquela identidade, pelo menos um toque final para você. Então, eu acho que a Casa Cor, né, a Antenada já vem com esse tema, pensando já em que é uma provocação para os profissionais. Na verdade, esse olhar que vocês estão narrando aqui agora é um olhar que vem... também é um olhar novo, né? Há pouco tempo, os profissionais queriam, sim, chegar e mudar tudo e trazer tudo novo, Eu vou contar até uma história engraçada que aconteceu esses dias. Eu tenho um bebê, aí eu tirei ele do berço pra pôr na cama. E eu fui na casa da minha sogra esse tempo atrás e ela... eu montei uma cama pro Benício, que era a minha cama. Eu falei, oi?
Aí eu cheguei lá, a cama dela, linda, antiga, toda de madeira. Foi dela, foi do Estevão, que é o pai. Aí eu falei, sogra, eu quero essa cama pro Benício. Ela, você vai querer essa cama super antiga? Eu falei, claro! Vamos lixar, vamos pôr uma manta moderna, uma estrutura moderna. E reaproveitar. Reaproveitar. Então, ela já pensou que eu, como arquiteta, não ia querer. Pelo contrário. Muito pelo contrário, exatamente. Eu quero saber um pouco mais dessas histórias de família. Vamos ter que fazer um intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Viva Casa CBN. Hoje estamos falando sobre tendência 2020, tendência na arquitetura de interiores. Eu estou com a Débora Nazaré e com a Patrícia Boara, as arquitetas. Eu queria que vocês comentassem, meninas, como é que vocês aproveitam a história dos clientes, valorizam. A Patrícia, no primeiro bloco, estava contando a questão pessoal da cama, que foi do marido, do pai do filho dela e agora da sogra, né? Sogra, foi. Vem de longe. Como é que vocês aproveitam essas histórias? Tem 60 anos a cama. Olha aí. E esse olhar de valorizar é um olhar novo na arquitetura, né? Assim, há pouco tempo, sei lá, 20 anos, 15 anos, que historicamente é pouquíssimo tempo, os profissionais chegavam querendo trocar tudo, mudar tudo. Como é que vocês fazem agora esse equilíbrio da tendência e valorizar a história do cliente? Eu acho que, assim, a tendência ajudou muito isso, porque é o que a gente estava conversando. Hoje em dia, é bacana você fazer um mix de produtos. Antigamente, a gente usa conjuntinhos, não tinha? Conjunto de sofá. Hoje em dia, não. Hoje você mistura uma peça mega moderna com uma peça clássica, com um móvel rústico, que você estava falando do baú, que foi do seu avô, que era o guarda-roupa dele. O baú tá super em tendência, aquelas malas vintage. Hoje você usa isso, você mistura com uma mesa de centro de acrílico, por exemplo. Então, isso facilitou, obviamente, que é o que a gente está conversando, que é uma tendência da gente poder reestilizar esses móveis e adaptar. Então, assim, até muitos clientes pensam que a gente chega e quer mudar tudo. Não. Então, isso realmente é uma coisa nova. É um novo olhar, uma mentalidade nova nossa, como profissionais, né? Ou às vezes o cliente quer. Ele tem vergonha. Ele fala assim, Débora, eu tenho uma peça lá, vou te mostrar, mas... Gosto tanto dela. Aí, assim, mas se não der pra colocar, você não coloca, às vezes você vai olhar uma coisa linda. Linda. Eu tinha um cliente que ele não queria contratar, e eu conheci, encontrei com ele, não, vamos lá então. Ele já tinha comprado sofá, ele já tinha uns tapetes, umas coisas diferentes. Queria trazer umas coisas da fazenda também, umas madeiras. A gente aproveitou tudo no apartamento dele. Ele tinha um rádio antigo, no fim, a gente conseguiu encaixar tudo o que ele tinha, assim. Ele ficou muito feliz. E, assim, o apartamento dele deu uma personalidade. Isso que é a casa original, né? Que é a originalidade. Sua casa, sua história. Não tem outro caminho, né? Sua casa tem que parecer com você. E o arquiteto profissional, ele tem que respeitar isso. Agora, tem que ter a mão certa para conseguir esse equilíbrio, né? Porque, assim, realmente, senão vira um amontoado de coisas, né? Porque você tem que, na verdade, simplificar, né? Você tem que colocar as coisas no local certo, né? Para também não ficar, ao meu ver, num ambiente muito exagerado, né? E ficar tudo bacana e harmônico, porque isso vai criar um aconchego para o ambiente, né? Não vai ficar, assim, cansativo também. Então, não é fácil, né? Mas aí cada profissional vai lidar de uma forma. Tem como a gente resumir, então, o que seria essa tendência? Então, assim, a tendência, então, primeiro é valorizar a originalidade, as suas coisas e esse olhar sustentável que vocês estavam falando, que está em toda a cadeia, desde a indústria até os profissionais e os clientes também, vocês já sentem esse desejo, né? Sim. Outra questão é o conforto, que aí no conforto a gente não está pensando só em coisas fofas. A gente pensa também na utilização do espaço, né? De facilitar essa questão da automação, do espaço ser mais funcional, né? Ele tem a cara, ele tem a personalização, mas ele é funcional, ele atende perfeitamente com agilidade, porque hoje o tempo corre mais rápido, né? E outra coisa que vocês comentaram é que os espaços estão menores. Vocês já... até, inclusive, a gente fez um programa aqui há um tempo atrás sobre micros espaços, micros apartamentos e tal. Nós ainda somos privilegiados aqui em Mato Grosso do Sul em termos de espaço. A gente tem muito espaço. O cliente já está tentando reduzir por conta dessa urgência da vida? Tá, então eu já tenho muito exemplo de clientes assim que querem sair de uma casa
para ir para uma metade dela. Por várias questões, porque por Manutenção. otimização, pela demanda, que hoje é diferente, a sua demanda de colaboradores para manter essa casa. Então, tudo isso já está mudando. Eu acredito que as pessoas querem menos. Né? A geração dos milênios hoje é você... Botei tudo na mala, peguei minha mala e fui para outro país. Então, esse conceito de... Eu tenho de cidadão menos, do mundo, né? Eu tenho menos, É um porque cidadão daqui eu global, posso sair, né? levar, também acaba sendo uma tendência. Isso não quer dizer que não tenha conforto, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Pelo contrário. Então, né? Pelo Às vezes, contrário. num ambiente pequeno, com menos, você consegue muito conforto. Com Né? certeza. Consegue uma qualidade de vida maior, porque você tem menos manutenção. Então, isso é uma grande tendência também. Né? Dessa questão das pessoas estarem mais desapegadas, quererem menos coisas. Tá. Né? E práticas, né? E aí também entra um pouco, que é um contraponto, que é um pouco o minimalismo. Sim. Porque o minimalismo entra nessa questão. E o desafio que do também é uma minimalismo, na tendência. verdade, é não ser frio, né? Não, Porque e às vezes é o muito mais minimalismo... difícil ser minimalista. É As muito pessoas mais se enganam, mas é difícil. fácil você colocar uma parede com uma cadeira pra ficar bonito. É muito difícil. Muito mais difícil. porque É o muito mais simples- difícil. E pra não ficar O frio, simples né? é difícil. É. O simplório que é fácil. Então, as pessoas confundem exatamente. um pouco esses conceitos, né? Uhum. Então, o minimalismo, ele também vai entrar. Né? Ao mesmo tempo que tem essa questão do ecletismo, de uma mistura de coisas, entra também essa tendência do minimalismo, de ter menos. Olha, Tá. uma questão que eu acho, assim, que é uma tendência de fato mesmo, assim, lançada. O ano passado eu fui para a Feira de Milão e eu vi muito isso. Dentro da arquitetura, o minimalismo predominando, mas junto com ele, eu acho o minimalismo de uma forma como? No mobiliário, na parte fixa, sabe? Então, as pessoas querem o quê? Casas práticas. É a primeira coisa que eu ouço, você também deve ouvir. Eu quero uma casa prática. Então, assim, na questão do minimalismo no mobiliário, mas a contraponto disso, eu vejo o maxi na decoração. Então, isso realmente é um desafio. Por quê? Você tem uma casa, umas paredes, tudo, a sala toda monocromática, por exemplo. Uma coisa também que está super em tendência, Lu, que é legal de falar, que é o tom sur tom. E chegou uma época que virou cafona. Você combinar a cor da parede com a cor do mobiliário, sofá. com o sofá. Entendeu? E agora voltou. As cozinhas As monocromáticas cozinhas todas, completamente né? monocromáticas. E outra coisa, não existe mais cozinha branca. Não tem esse branco mais. Você lembra antigamente que nós tínhamos a cozinha das nossas avós, que era Que é uma- azulzinha? É vermelha, né? Ela A voltou geladeira vermelha. com muita força. Então, Ai, assim, quero uma dizer cor que forte, mas- adoro, mas uma adoro. cor Acho forte, lindo, né? acho Uma muito cor legal. Que tem a personalidade, mas esse tom sobre tom. tom sobre tom. E assim, um bloco de cor. Então, você não tem uma cozinha, uma parte branca. Não, é um bloco de cor só, bem monocromática mesmo. E assim, eu tenho visto muito, a gente viu isso. E uma das cores também que a Pantone, né, determinou para 2020 é o Neo Mint, que é um verde bem clarinho, linkado ao que você falou do azul. Então, ele é um verdinho bem clarinho. E assim, vem muito forte isso em cozinha, em sofá, em estofado, em tudo isso. Eu acho que a as Pantone também está cores. querendo chamar atenção para os oceanos, né? Que é Sim, dentro daquela ideia. Todo esse estudo. A coral, a outra E- cor do e ano daí passado, que era o entra- coral. linkado, tudo Também é linkado. esse olhar para os oceanos, né? Essa questão do verde vem também com a questão da biofilia. Sim. Porque hoje você colocar Sim. o verde para dentro do espaço, isso tá super em alta, Super. né? Tipo, as lojas, o espaço corporativo também, não só a residência, mas trazer esse ambiente verde para dentro. E a cor é isso, porque quando você quer calmaria, você quer relaxamento, você vai olhar para um verde, para o mar. Né? Então, o azul, essas cores trazem esse perfil. E é uma super tendência biofilia. Né? Você inserir plantas, inserir coisas dentro, nesse sentido dentro de casa, os painéis Sim. verdes. Né? Isso Porque é, às vezes você. Porque é a chave de ouro. Às vezes é o assim. desafio você ter uma planta realmente real, né? Às vezes, sobretudo em ambientes corporativos, Sim. difícil de você manter. Então, a cor pode e faz essa função, né? Não, e assim, linkando, já que a gente está falando de tendências, uma cor também que é muito marcada agora pra gente, a contraponto disso, e aí vem o desafio do arquiteto de misturar, são os tons terrosos. Então. Mas é tudo para a natureza, né? Tudo levando para a natureza. Tudo né? linkado, tem todo esse estudo, né, linkado a isso. Então, os tons terrosos também vêm de uma forma muito forte. Então, por exemplo, se a proposta é ter um ambiente clean, fresh, que a gente usa muito esse termo, você é a função do arquiteto, né, o design de interiores, fazer essa composição.
Então, vai muito do briefing seu com o cliente para ver. Vai ser essa coisa marcada? Então, vamos trabalhar o fundo claro e usar na decoração os outros tons. E assim, a contraponto que eu ia falar antes da questão do minimalismo, eu vejo assim uma coisa muito maxi na decoração. Uhum. Então, uma mistura muito grande de... antigamente era feio você misturar bola com listra, com floral. Hoje em dia não, você mistura tudo isso. Então, você mistura tudo isso junto com o minimalismo, Então, junto mas com aí, o pra vintage, essa- que é aquela história que a gente E aí vem. vira Para uma essa coisa- mistura Então, de você tem que estampas, ter uma... para essa mistura de estampas acontecer, ela precisa ter uma conversa entre elas. Normalmente, a cor é que faz esse alinhavo. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes pode ter uma tendência de cores, aí vir uma outra que vai ser toda florida, colorida, que vai dar, né? Ó, você imagina, por exemplo, o navy, que é o azul com o O vermelho. vermelho. Você pensando os dois, você acha que não fica legal. Mistura, fica uma... Mas é clássico, né? É um Essas duas clássico. misturas são Mas clássicas. hoje você mistura verde com azul, fica lindo. E uma tendência também entrou nessa questão de estampas é a padronagem disruptiva, que é você, por exemplo, você tem várias bolinhas seguindo sempre uma mesma estampa, e de repente há uma quebra nisso. Sim. Então é uma tendência tanto para estampas, como também, por exemplo, Pros para grafismos, azulejos, eles estão- Pra grafismos, revestimento, revestimentos. De ter essa quebra que lembra um pouco como se fosse um erro de computador, alguma coisa nesse sentido. Então, isso também é uma coisa forte. Descontinua, né? Não Descontinua é essa descontinuidade, né? Cria um efeito bacana e é muito contemporâneo, assim. É uma coisa que entra também, né, em tudo isso, assim. Dá uma mistura legal. Eu quero falar também uma coisa, falando de azulejo, para quem está ouvindo e quer saber as tendências de 2020. A gente veio uma demanda muito grande dos maxi formatos, né? Sim. Porcelanatos de grandes formatos, revestimentos de grandes Que era um formatos. desafio de logística, de subir Muito, nossa, dos então. apartamentos, entrar. Perca de produto também muito grande. E agora vem uma tendência super grande. Vocês lembram do azulejinho, azulzinho, rosinha de banheiro? Então, ele voltou. O pequenininho. Pequenininho, 20 por 20, 15 por 15. Então, tudo isso também tá voltando. Que era uma pegada mais vintage e agora a gente consegue adaptar junto a tudo isso que a gente está conversando. Então, é uma outra tendência. E que a daí gente cabe tá ao profissional É. conseguir colocar isso. Pegar tudo, colocar tudo nesse balaio e tirar uma coisa linda. Vou ter que fazer mais um intervalo, mas a gente já volta. Estamos de volta com o Viva Casa CBN. Estamos falando sobre tendências e por onde a arquitetura de interiores vai nos levar em 2020. Eu estou com a Débora Nazaré, a Patrícia Boara, arquitetas. Elas estavam falando nos primeiros blocos sobre sustentabilidade, conforto, a redução dos espaços de ambientes menores, casas menores, que exigem menos manutenção, a biofilia, trazer a natureza para dentro da casa. Agora, meninas, eu queria que a gente fosse para um ambiente mais prático, assim. Vocês falaram de cores, as cores, o índigo, o verde claro, que a Pantone anunciou como as cores do ano. E eu queria que vocês dessem dicas, assim, por onde que as pessoas que querem mudar a casa, de cara, mexer os móveis, limpar tudo, e começo de ano tem essa inspiração, né, de tirar, de mexer, de ver o que usa, o que não usa, renovar, os quebrados, tirar, enfim. Cor é um caminho de inovação. Primeiramente, ele tem que contratar um arquiteto. Com certeza. Com certeza. Para não ter erro, tem que ter um profissional junto, né? Mas eu acredito que o primeiro é ela ver as peças que ela realmente gosta, que são interessantes. Coisas de história, né? Que daí já entra nesse conceito, separar isso, né, para usar. E aí, por exemplo, você pode trocar a estampa, né, do móvel que é antigo, colocar uma estampa contemporânea. Então, isso começa a dar alguns elementos e talvez criar uma base, né, uma base, como a Patrícia falou, às vezes um pouco mais minimalista, utilizando alguma dessas cores. Então, e aí você consegue ir transformando o seu ambiente. A Paty brincou falando dessa coisa de contratar o arquiteto, com certeza é super importante. Mas até na hora de contratar o arquiteto, você precisa saber o que você quer e quem é o profissional que vai poder te ajudar melhor. Porque, assim, os profissionais têm um
um olhar também. E tem uma linha, né? Tem uma linha, cada um segue uma linha. Então, acho que primeiramente... Na verdade, o desafio é realmente ser múltiplo, né, Patrícia? Vocês, na profissão de vocês? Eu acho que a primeira coisa que, independente de linha ou estilo, é você atender seu cliente com os desejos dele. Conseguir ser deixar múltiplo a casa nesse dele sentido, com a cara né? dele, né? Então, acho que é a Isso primeira traz premissa. originalidade. Porque se a gente for sempre trabalhar da forma que a gente gosta, que é a nossa cara, às vezes não vai dar um ambiente aconchegante, um ambiente que o cliente espera. Aí é milhares de casas né? de E Débora você vai e milhares de casas tudo de sempre Patrícia. igual. Né? Então, eu acho que claro. essa personalização tem que vir do cliente. Eu acho que esse briefing do arquiteto, conversar com o cliente, entender um pouco da vida dele, saber o que ele quer, o que ele gosta, seja para casa, para o negócio, você fazer essa leitura e aí você ir colocando personalidade, ajudando ele a trabalhar com esses elementos de personalidade, né? De uma forma correta, de uma forma que fique harmônico, que fique bacana, que seja funcional, né? Aí a gente entra com papel. Mas eu acho que a personalidade é sempre do cliente. Sim, é o que tem que prevalecer. Tá, então a tendência realmente é essa coisa de você olhar para o cliente se entender, saber o que ele quer, e para o arquiteto a tendência... Como que faz para usar o produto novo, as coisas? A gente estava falando no bastidor antes de começar, a questão dos revestimentos 3D, que foi para usar uma palavra antiga de originalidade, uma coqueluche, assim, né? Isso mesmo. Foi uma tendência, chegou uma avalanche, todo mundo usou. De repente, é um revestimento, é algo que precisa ser durável. Como fazer para equilibrar, de não usar tudo agora da moda e daqui 2 anos o cliente não aguenta mais? E como fazer o cliente, às vezes, entender? Às vezes o profissional entende, sabe que ele precisa fazer uma coisa equilibrada, mas o cliente quer tudo novo, quer pôr toda aquela decoração. Você tem que separar, porque às vezes você vai, eu gosto disso, gosto daquilo, e na hora que você coloca tudo num ambiente só, não fica bacana. Over, né? Então, o minimalismo entra, né, como base, eu acho que para tudo isso. Eu gosto muito. Eu acho que também uma coisa bacana, que você nunca erra, que é um conceito da arquitetura, que é a natureza dos materiais. Os e que elementos está em naturais, tendência, a madeira, né, a pedra. Você não, isso é muito atemporal, né? Tipo, daqui muitos anos isso vai estar em voga. Agora, quando você usa às vezes uma cor muito forte, que não seja fácil de você trocar, né? Porque como é só uma pintura, você consegue trocar, mas o móvel, você consegue trocar o tecido, né? Mas talvez algumas coisas você seja mais difícil, por exemplo, um elemento 3D, né? Então, você colocar isso de maneira correta, que isso fique um pouco atemporal. E assim, quando é um desejo do cliente, por exemplo, ter um revestimento 3D, eu acho que a ideia é de pôr de uma forma mais sutil, ser um detalhe, né? Porque é um modismo e o modismo vai acabar. Então, se é um desejo e muita gente tem isso, então tem que ser um detalhe, tem que ser só um... E assim, tem os fashionistas da decoração, e né? o 3D, que as fashionistas da moda ele e da entra decoração. agora também em alta com essa coisa da estampa disruptiva. Do 3D ele começar cheio e depois ele terminando mais vazio. Já vi, né, isso tá vindo como tendência também. Às vezes placas acústicas também, né, no corporativo entra dessa forma. Painéis que criem também essa estampa, que daí você vai, como a Patrícia tinha falado, né, você vai restabelecendo isso de outra forma, né, as coisas vão mudando, mas você não vai perdendo, né, então é uma forma de colocar também. Porque precisa ser mais durável, né? Precisa. Apesar de ter, como as fashionistas da decoração devem querer também mudar sempre a casa. Sim. Tem um lado saudável bacana, porque a vida realmente muda, a casa precisa mudar com a pessoa, mas tem que ter também, com olhar de sustentabilidade, um tempo durável para essa obra, essa arquitetura que foi colocada. E aí investir em pontos, igual a Débora falou, num tecido, numa almofada, num quadro, coisas que não vão demandar uma obra. Por exemplo, fazer uma parede inteira de revestimentos 3D. É que eu sempre falo isso para os clientes. Daqui 3 anos você não aguenta mais olhar para ela. Né? É igual um vestido que você compra com uma estampa super floral, você usa algumas vezes e você não quer mais usar. Né? Então você tem que pensar muito. Por isso que a gente leva muito, eu particularmente levo muito dentro do escritório, para esses elementos naturais
que normalmente não saem de moda ou demoram muito tempo para sair, né? Legal. Meninas, estamos chegando aí nos finalmente do nosso programa. Queria que vocês fizessem as considerações finais. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar? É uma coisa bacana. Na verdade, é um tema que não acaba, né? Não acaba. A gente poderia falar horas Mas, aqui. assim, eu posso passar, que é uma coisa que eu acredito que é uma tendência e que cada vez mais as pessoas vão valorizar nessa questão da personalidade, é você inserir arte, inserir peças que você tenha algum contato com a pessoa, em vez de, às vezes, inserir peças gratuitas, de decoração, coisas mas que você colocar traz de coisas viagem. que realmente você trouxe, você vê valor naquilo. Eu acho que isso é uma coisa O recado é bacana. esse. Tá bom, meninas. Eu conversei com a Isso aí. Patrícia Boário, com a Débora Nazaré, arquitetas. Você aí do outro lado. Agradeço muito a sua audiência. Até a semana que vem. Beijo, até lá. Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Oferecimento Scanix Construtora, concretizando os seus sonhos.